Portugal deve fazer para continuar a captar fluxos turísticos de longo curso e também como conciliar o aumento das encomendas de aviões com a defesa ambiental do planeta são os temas em análise no episódio de hoje do Turismo em Destaque, que começa agora. Mas antes, já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, mandando as suas perguntas ou propondo os temas que aqui quer ver abordados para o endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Antes de responder à questão sobre o que é que Portugal deve fazer para se impor como grande receptor de fluxos turísticos de longo curso, quero aqui dar uma nota prévia para agradecer as imensas perguntas que me chegaram através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, que aliás está aqui a passar em rodapé, mas também para dizer que a sua quase totalidade ainda se referiam à atual crise política, a qual, como se sabe, tive a oportunidade de aqui analisar no episódio da semana passada. E, portanto, com as minhas desculpas, mas também acompanhando essas mesmas desculpas com a certeza que este é um tema incontornável e por isso necessariamente ao qual voltarei, optei por abordar aqui outros assuntos que também têm tido destaque e implicações na atividade turística nas últimas semanas. No entanto, não se esqueça, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, pondo as suas perguntas, os temas que aqui gostaria de ver abordado, porque a sua participação é sempre muito, mas mesmo muito bem-vinda. Dito isto, e sobre a questão propriamente dita em análise, ou seja, o que é que Portugal deve fazer para se impor e diria o mesmo para se manter como importante receptor de fluxos turísticos internacionais e sabendo que este é um assunto até da maior oportunidade, já que constata-se que, por exemplo, nas últimas semanas temos assistido, temos visto, tiveram lugar um conjunto vasto de iniciativas, de acontecimentos que respeitam exatamente a esta temática. Desde logo tivemos a realização em Londres de uma das principais feiras de turismo mundiais, o World Travel Market, onde foram apresentados inúmeros estudos sobre as tendências de evolução futura da atividade turística e, nessas tendências, as viagens de longo curso mereceram destaque. Depois também tivemos um conjunto de notícias, de acontecimentos, de eventos sobre a evolução do mercado brasileiro e de como os turistas brasileiros estão a começar a procurar muitos destinos de longa distância. Também tivemos muitas informações sobre a crescente abertura e a retoma dos mercados da Ásia-Pacífico, com particular destaque para o mercado chinês, que, ao que parece, finalmente se está a libertar das grilhetas da pandemia, o que é sinónimo de dizer que os turistas chineses estão a começar a sair para o estrangeiro e a fazê-lo em força. Para além disso também, vale a pena sublinhar os anúncios complementados com os pedidos de novos voos que nos têm chegado do mercado americano para o nosso país e, quando falo para o nosso país, não falo apenas para Lisboa, mas falo também para outras regiões, como é o caso do Algarve. Ora, tudo isto são exemplos que me dão plena consciência que este é um daqueles temas que, como se costuma dizer, dá pano para mangas e por isso que não tenho a veleidade nem a pretensão de aqui esgotar. No entanto, sobre o mesmo, não posso deixar de sublinhar aqui 4 aspectos que, em minha opinião, são cruciais para que Portugal continue a captar fluxos turísticos de longo curso e mais, que consiga progressivamente ir alargando aqueles que já recebe. Assim, e desde logo em primeiro lugar, permito-me destacar que temos que continuar a fazer o bom trabalho promocional que até aqui temos vindo a fazer, e refiro-me à promoção turística internacional, tanto através do Turismo de Portugal, como das agências regionais de promoção turística, como das associações empresariais, como das próprias empresas, já que os resultados do mesmo têm sido comprovadamente extremamente positivos e, aliás, alguns dos quais tive a oportunidade de aqui realçar a quando da primeira temporada do Turismo em Destaque. Em segundo lugar, há um segundo aspecto, devemos urgentemente passar uma mensagem de confiança. Estou a referir-me sobretudo à nossa imagem externa, desagravando assim os danos reputacionais que se têm sucedido nos últimos tempos, desde o deficiente funcionamento de alguns serviços públicos com a questão da saúde à cabeça, até mais recentemente à crise política em que o país se viu mergulhado e que, de alguma forma, desacreditou quer os nossos decisores políticos, quer empresariais. É que nós não nos podemos esquecer que captar um turista é muito semelhante a captar um investimento. Ou seja, é aliciar no bom sentido do termo alguém a vir até nós gastar o seu dinheiro, dinamizando a nossa economia, criando riqueza e criando emprego.
Ora, uma coisa que nós sabemos é que os consumidores atuais são e estão extremamente bem informados, são muitíssimo criteriosos e, claro está, propostas atrativas é coisa que não lhes falta. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é dar-lhes argumentos para que nos escolham e não para que nos coloquem de parte. Um terceiro aspecto que aqui quero sublinhar é que, de uma vez por todas, devemos compreender e interiorizar que só há turismo se houver deslocação. E hoje em dia, deslocação é sinónimo de avião. E isso, claro está, de quanto mais longe se vem, mais verdadeira, mais premente, mais importante se torna esta afirmação, ou se quisermos, esta constatação. E a este propósito, vale a pena ressalvar e aqui até recordar o papel que o transporte aéreo tem tido e, em particular, neste caso, queria sublinhar o da TAP, na explosão, por exemplo, que o mercado brasileiro teve há pouco mais de 2 décadas, o que conduziu a que esta companhia seja hoje a líder entre aquele país e a Europa no que diz respeito ao transporte de passageiros, mas também, mais recentemente, aquilo que se tem vindo a passar com o mercado americano, e estou-me a referir aos últimos 5, 6, 7 anos, mesmo apesar de termos tido uma pandemia pelo meio, mercado esse que tem vindo a apresentar um crescimento continuado e acentuado, graças, lá está, mais uma vez, à aposta da TAP, aqui acompanhada de muitas outras transportadoras do lado lá do Atlântico. E este terceiro ponto leva-me ao quarto ponto e último, porventura aquele que considero de maior importância, que é o da privatização da TAP. Eu tenho aqui vindo a alertar para os perigos que corremos, sobretudo o nosso turismo e o Hub de Lisboa, os perigos que correm, caso este dossiê não seja tratado com profundo conhecimento e com a noção daquilo que verdadeiramente está e poderá vir a estar em causa. É que se o futuro dono da TAP, ou se quisermos o futuro acionista da TAP, acabar por ser um dos 3 grandes grupos europeus dos quais mais se fala, certamente, mais tarde ou mais cedo, o Hub de Lisboa tenderá a perder importância e o tráfego, principalmente aquele que aqui estou a falar, ou seja, o de longo curso, tenderá a ser conduzido para os hubs principais desses grupos, sendo distribuído a partir daí, o que significa uma diminuição da possibilidade de continuar a vir diretamente para o nosso país com a mesma intensidade. Por outro lado, também, estando os mercados de longo curso a ganhar importância no panorama das viagens internacionais, e mesmo sabendo que, de acordo com as normas comunitárias, o capital da TAP terá que ficar sempre maioritariamente em mãos europeias, tal, quanto a mim, deve-nos servir de estímulo e até de argumento, mais a mais agora que conseguimos ganhar tempo, uma vez que o Governo está de missionário, para se procurar um parceiro de outras paragens que veja a TAP como uma companhia que pode aumentar a sua rede, que lhe pode acrescentar valor e influência e não que possa facilmente canibalizar. Destacados que foram estes 4 pontos, e sem esquecer e muito menos desvalorizar que, por um lado, e à semelhança do que aconteceu com os mercados da África-Pacífico, também o mercado da África subsaariana irá explodir pelo menos a médio prazo, e que também para recebermos, por outro lado, ou pelo menos para nos posicionarmos melhor, para podermos receber este acréscimo de tráfego de longo curso, precisamos de um novo aeroporto. É por estas e por outras que eu não me canso de repetir, que não me canso de alertar, que para a urgência de Portugal definir aquilo que há décadas não tem, isto é, uma política, uma estratégia para o setor da aviação, a bem do turismo, para o bem da economia portuguesa, mas sobretudo também para salvaguardar a independência nacional. Esta questão do aumento das encomendas de aviões poder ou não pôr em risco a defesa do meio ambiente do planeta é, de facto, de grande pertinência, porque se do ponto de vista da atividade económica do turismo, nomeadamente naquilo que se refere ao desenvolvimento e à evolução futura da atividade, todas estas encomendas de aviões são, de facto, uma boa notícia, até porque na sua maioria estamos a falar de aeronaves de médio e de longo curso. Há, no entanto, e quanto a mim, algo que não está a ser bem explicitado, quer por parte das transportadoras aéreas e dos fabricantes de aviões, ou então também que está a passar muito ao lado dos governos e das demais autoridades. Mas vamos por partes. É hoje em dia incontornável que estamos, aliás toda a humanidade está, perante um gravíssimo problema de sobrevivência decorrente das alterações climáticas, do aquecimento global, no fundo, das sucessivas agressões que temos feito à nossa casa comum, sobretudo nas últimas décadas.
Por termos disso consciência, é que se têm celebrado acordos, têm-se feito compromissos internacionais, todos eles apontando para uma inversão da emissão de gases que produzem efeito estufa até ao final da presente década, isto é, até 2030, pois daí para a frente diz-nos a comunidade científica que teremos passado, ou melhor, teremos ultrapassado o ponto de não retorno. É neste sentido que o setor da aviação tem vindo também de forma crescente a anunciar investimentos e uma maior utilização de combustíveis sustentáveis, os denominados SAF, Sustainable Aeronautic Fuel, para diminuir a poluição na atmosfera terrestre. Para além destes fatores, temos alguns países, como é o caso da França, que estão empenhados em reduzir o impacto da aviação nas curtas distâncias desde que haja alternativa ferroviária, ou mesmo que tenham avançado com alguns projetos mais arrojados, como os da tentativa de já ter táxis aéreos movidos a eletricidade ou a hidrogênio por ocasião dos Jogos Olímpicos de Paris do próximo ano. Perante este quadro, é de estranhar que, por um lado, quem compra e quem constrói aviões nada diga quanto à fonte de energia que irá ser utilizada como propulsão, dada a magnitude das encomendas, prever já a evolução do turismo, ou se quisermos, do número de passageiros para a próxima década, e, portanto, seria importante explicitar se vamos ter motores elétricos, vamos ter motores movidos a hidrogênio, ou se vamos apostar tudo nos tais combustíveis sustentáveis. É que, se assim for, e tomarmos em consideração o previsível aumento do turismo mundial, o que acabaremos por poupar na utilização deste tipo de combustíveis SAF, sustentáveis, será desbaratado com o aumento da circulação aérea, ou seja, com um crescente número de aviões a cruzarem os céus do planeta. E, por outro lado, também que os governos e as autoridades não estão atentas ou não estão a dar a devida importância a estas consequências, apesar dos compromissos que têm vindo a assumir. Ora, tanto numa situação como noutra, o resultado para o futuro do planeta e das espécies que nele habitam é mais do que preocupante, alarmante. Contudo, e tendo este contexto, por assim dizer, como cenário, creio que há algo que as companhias aéreas, que os fabricantes de aviões, que os governos e que as autoridades se estão a esquecer. É que a humanidade, e quando digo humanidade refiro-me ao cidadão comum, está cada vez mais desperto para esta problemática e, acima de tudo, quem viaja tem como preocupação as consequências que esse seu ato implica para o meio ambiente e, por isso, começamos cada vez mais a ser normal e a ver os turistas preocupados e a quererem saber, a quererem quantificar qual o valor da sua pegada de carbono, da pegada de carbono que a sua viagem representa e o que podem fazer para a diminuir ou mitigar. E não tenho grandes dúvidas que esta preocupação, com o tempo, tenderá a acentuar-se, podendo até chegarmos ao ponto de as opções de viagem poderem excluir substancialmente o avião, o que fará com que as encomendas que hoje são feitas fiquem sem clientes ou sejam manifestamente exageradas para o dia de amanhã. Em conclusão, seria bom que houvesse mais explicações acerca dos combustíveis a usar pela nova geração de aviões. O turismo agradecia e, sobretudo, todos ficaríamos a saber muito melhor com aquilo que podemos contar. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. Lembre-se que pode participar colocando as suas perguntas aos temas que aqui quer ver abordados através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. E não se esqueça, se ainda não o fez, aproveite a oportunidade e subscreva gratuitamente qualquer um dos meus canais para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.